Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, professor Renato Magno e você. Tentamos fazer uma live agora há pouco, começar a nossa live não deu certo. Quero te dizer já de cara, seja muito bem-vindo, dedão no like, compartilha essa live para ajudar a gente a fortalecer. Estou aqui com dois feras, dois brabos, acadêmicos de medicina da Unirg Paraíso, e vão contar aqui as suas histórias, as suas angústias, as suas experiências para enriquecer o nosso bate-papo. Pedrão e Gabriel, sejam muito bem-vindos. Está aí primeiro o Gabriel, vamos colocar o Pedrão também na área. Está aí na área também. Diga aí, Pedrão, se apresente, diga para a galera. E aí, professor, boa noite. Boa noite, Gabriel. Boa noite, seja muito bem-vindo. Assistindo. Então, hoje a gente vai contar um pouco da nossa trajetória, dos nossos erros, dos nossos acertos, da nossa rotina da faculdade e o que nos fez chegar até aqui. Isso aí. Completando aí o que o Pedro falou, é basicamente isso que a gente está aqui, com esse objetivo, né? Primeiramente aí, boa noite, professor, boa noite, pessoal que está assistindo. Vou me apresentar aqui, eu sou o Gabriel, sou de São Paulo, capital, e passei na Unirg Paraíso. Nossa, eu estou só mandando aqui nos grupos o link da nossa live. Estou só mandando nos grupos aqui, coisa rápida, e nós vamos começar aqui para destrinchar mesmo. Já recebi aqui as fotos de vocês, algumas coisas, cara, eu achei muito massa. É um negócio que dá uma coisa boa na gente, dá um sentimento assim de eu também quero. Rapaz, pensa. Estou mandando nos grupos aqui, mandando para a galera, WhatsApp, mandar aqui pro Rafael do Açougue do Negão, trabalha lá no Negão, hein? Salve, Rafael! Ai, que top, moleque. Estou mandando o link aí para vocês também, Gabriel e Pedrão. Já tinha, né? Já tinha passado para vocês aí. Top demais. Show. Galera, olha só, sejam muito bem-vindos aqui então, Pedrão, Rafael, o Pedrão e o Gabriel, perdão. E a gente faz aqui um bate-papo bem tranquilo, bem sossegado. Eles vão contar a história deles, as angústias deles, vão contar aqui os altos e baixos que tiveram até chegar na faculdade. E todas as lives que eu fiz, todas, de todas as lives que eu vi, todos os participantes falaram a mesma coisa, é persistência, é não parar, é não desistir, é caminhar até conseguir. E pelo pouquinho que o Gabriel contou, que o Pedrão contou, Pedrão, nós temos aqui um contato já de tempo, aqui mandando uma mensagem, tirando uma dúvida, uma coisinha, um material. Professor, eu posso oferecer um material? Pode, mano, tamo junto aí, é parceiro. E eu começo aqui então, com qualquer um dos dois, que vou deixar livre, para contar como foi sua trajetória da saída do ensino médio, ou do terceiro ano mesmo, até entrar na faculdade. E aí depois a gente dá uma palhinha sobre como está lá dentro da faculdade. Manda aí, mano, é contigo. Eu dou a palavra aí pro Pedro aí. Pode Então, começar, Pedro. Eu terminei o ensino médio em 2017. Aí, desde então, eu pensava de fazer medicina. Só que quando eu estava no ensino médio, meio que deu desmotivado. Aí eu disse, não, então eu vou fazer direito. Aí chegou um dia e alguém falou, vamos fazer medicina? Eu disse, quer saber? Então vamos fazer medicina. Então foi isso que me motivou, estralou a de novo eu ir tentar medicina. Aí primeiro de tudo, comecei a estudar ainda no ensino médio, né? Só que no meu primeiro ano de estudo foi um ano que eu tive muito perdido. Foi 2017, quando eu ainda fazia o terceiro ano. 2018, eu resolvi ir para o cursinho presencial. Não me adaptei ao cursinho, porque eu sou de escola pública, e o ritmo era muito diferente do que eu estava acostumado. Foi um ano que eu me auto-sabotei. Aí, em 2019, eu comecei, de fato, a entrar nesse mundo de vestibular, conhecer pessoas, a conhecer cursinhos, até chegar em vários, como cheguei no grupo do Renato, né? Onde a gente se motiva, onde a gente tem acesso a material e conversa com outros estudantes. Final de 2019, eu fui fazer a Unirg, eu tinha em média uns 3 meses de estudo focado. Fiquei por 5,5 pontos, mais ou menos, na Unirg de Gurupi, e até que chegou a pandemia, né? Aí chegou a pandemia, os vestibulares passaram, eu não tinha nota para Enem, porque eu ainda, teoricamente, estava começando a minha vida de vestibulando, já que em 2018 eu não tinha estudado praticamente nada.
E chegou a pandemia, eu fiquei parado em casa na incerteza de tudo, que foi o pior, porque você sofre muito. Além de você já ter a incerteza que você vai passar no vestibular, você ainda não sabia quando os vestibulares iam voltar. Então, continuei estudando em casa. Dei uma folgada no ritmo, mas continuei. Aí, dei umas procrastinadas. Quando foi 2021, eu resolvi focar direto. E aí foi o ano que eu fui aprovado. Aí, no decorrer da conversa, a gente vai falando sobre os erros, os acertos e aprofundando mais em cada ano, como que foi cada ano. Aí, agora eu Beleza. vou falar com vocês. Fala aí, Gabriel. O Gabriel tem bagagem. O Gabriel, eu vou te contar, é o cara. O Gabriel tem bagagem. Pois é, professor. Bom, vamos lá. Minha história é um pouco diferente do Pedro, né? Que ele já saiu do ensino médio aí já com esse objetivo de entrar na faculdade e fazer um cursinho. Eu hoje tenho 29 anos, sou enfermeiro, atuei como enfermeiro, sou da capital, né, de São Paulo. Atuei aí na área da enfermagem 10 anos Caramba, filho, que e idade você tem? Já tô na enfermagem 10 29, anos? Não, 29. filho, essa carinha de 18, 19, então, você só tá Eu, conservadinho demais, velho, tá louco. pois é, eu fiz o auxiliar, o técnico, a graduação, né? Massa. Tenho 4 pós-graduação, Ô, louco. tenho, tenho 4 pós e atuei na área, né, de enfermeiro, lecionei, administrei aula, né, nas universidades em São Paulo e eu decidi mudar a minha trajetória aí para eu querer mais, né, nessa parte do cuidado, né, de sair, na verdade, assim, a enfermagem, ela visa mais o cuidado e a medicina, o tratamento. E aí eu decidi ir mais além, né, por esse outro caminho. E aí foi em 2019 eu decidi ir para o Paraguai fazer medicina, porque eu não tinha condição de estudar aqui, né, no Brasil, então eu peguei e fui lá para o Paraguai estudar. A cidade onde eu morei é Pedro Juan Cabaleiro, divisa com Mato Grosso do Sul. Lá eu estudei na universidade UCP, né? Bom, falando um pouco do ensino lá fora, o ensino para mim, né, pessoal, Gabriel, eu achei bom o ensino. Cursei lá até o 5º semestre da faculdade, quase meio médico, né? E entrou a pandemia e eu, junto com a minha namorada, a gente pensou, por que não tentar uma faculdade aqui, né? E eu já longe do ensino médio, e longe de tudo isso daí, eu acabei encontrando aí um caminho de estudo pelo professor Renato, pelas redes sociais dele, no grupo, né, que eu tenho ainda o grupo, né, venho acompanhando, é muito bom. Fiz outros cursinhos aí por fora e comecei a estudar bastante. Ano passado, em 2021, fiz um ano aí de estudo intenso. Era 12 horas aí de estudo todo dia estudando. Eu não saía, era estudo. E tanto é que, assim, no começo do ano passado eu fiz a prova da UNIRG, não passei, porque foi a minha primeira prova, fiz por fazer. A prova vale, são 25 questões, né, que eu fiz de transferência externa e interna. Então, a prova é 25 questões. Aí eu fiz 16 pontos, né? Aí Então eu falei, você entrou bom, pela prova de transferência, foi isso? prova de transferência, professor. Entendi. Tá valendo. Aí eu
fiz essa prova de transferência interna e externa e acertei 16 pontos. Aí eu pensei, pô, se eu fiz essa prova sem estudar, eu estudando, eu vou atingir a média, né, de passar aí. Nossa, Aí comecei a estudar, olhar os vídeos do senhor, olhar as redes sociais, ir atrás, fiz a outra prova, tirei 18. Aí não desisti, persisti, independente da crença de qualquer um, acho que a gente tem que ter uma fé aí, né? Acreditar em algo. Com certeza. Eu sou católico, eu acredito muito em Deus e pedi muito para Deus isso daí, queria, não desisti, estudei. Chegou no final do ano, fiz a prova, mudou a banca, isso é muito ruim pro vestibulando, quem está aí estudando, fazendo as provas, pega uma banca, estuda a banca e de repente muda essa banca aí, né? Mas não desiste, continua, tá? Mudou a banca, eles no edital estava pedindo uma coisa, chegou na prova, foi outra. Eu não entrei por 3 questões. Eu entrei com recurso, a banca não aceitou esse recurso, aí foi o ápice. Foi o ápice aí para mim, né? Eu estava com os problemas também familiar, pressão psicológica, eu mesmo dando pressão sobre mim em relação aos meus estudos, não tinha vida social. Foi onde eu acabei surtando e tentei o suicídio, né? Então, sério, irmão? sério. Eu tentei o suicídio, acabei ficando internado, fiquei 3 vezes, passei pela psiquiatria, estou em acompanhamento ainda. Mas, de tudo isso, eu levei uma coisa boa para minha vida. Que aí, quando eu saí da psiquiatria, eu estou fazendo acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra, e desde então, né, de janeiro ali, desse ano, até aí em junho, né, eu não estudei. Conversei com a minha terapeuta, conversei com o meu médico, o meu psiquiatra. Certo. Eles falaram, Gabriel, é o seguinte, você vai estudar no seu tempo. Tem dia que eu não estava bom para estudar, tinha dia que eu pegava um negocinho ali, mas nada demais. Conclusão, eu desencanei da prova total. Conversei com meus pais, a minha mãe e meu pai me ajudou a pagar a inscrição, né, do vestibular, que não é barato para transferência e portador, não é barato. Aí fiz a prova em Gurupi e desencanei de tudo. Fiz a prova, tranquilo. Saiu o resultado dia 6 de julho. Eu passei em segundo lugar. Estudando, a gente quer da nossa forma, a gente quer do nosso tempo, e às vezes não é do nosso tempo. Às vezes Deus tem um propósito na nossa vida, entende? E aí, uma semana antes de eu descobrir que eu passei na medicina, eu descobri uma semana antes que eu ia ser pai. Nossa! Sério? Sério. Inclusive, a minha namorada também passou em 4º lugar aqui em Paraíso. E os dois estudam na mesma sala. Ela está grávida, tem 4 meses. Que massa! E a gente está aqui nessa luta aí. Então, acho que
o maior recado que eu tenho para dar para vocês é isso daí, pessoal. Perseverança, fé, foco. Vai ter dia que vai estar desanimado. Uma outra coisa. Família. Entra no ouvido, sai no outro. Vai ter pessoas que vão falar assim, ó, é difícil, por que você está fazendo? Relaxa. Estuda. Senta e estuda. Amigo vai chegar para você e vai falar assim, cara, vamos tomar uma cerveja, vamos dar uma volta. Não que eu não estou falando para vocês não fazer, né? Não sair, não ter um dia para descansar. Mas nada como um objetivo. Tenha um objetivo. E é isso daí. Você ter o seu objetivo, sem pressão, Top demais. tudo no tempo de Deus. E é isso. Maravilha. Cara, a sua história é emocionante, viu? A sua história vai servir para muita gente. Eu estou sensibilizado de coração. E se você me permitir, o dia que eu for para eles, gostaria até de visitar você aí, sua namorada, e quem sabe até seu filhinho quando já tiver nascido. Você e ela, né? Você falou que vocês estão na mesma sala, e aí me veio aqui algumas perguntas. Qual é a importância, como é que você se sente tendo ela ao seu lado o tempo todo? Olha, professor, eu me sinto seguro aqui, né? Tendo ela aqui comigo, a gente construir esse sonho junto, ainda mais agora essa bênção, né, de Deus aí, privilegiar nós dois, e eu me sinto muito seguro de estar junto com ela aqui, a gente está estudando junto, a gente construindo esse sonho. Cara, que massa. Eu estou sensibilizado de coração. Eu fico, assim, feliz por ver que você superou. E depois, esse perante pandemia e pós-pandemia, né, durante a pandemia e pós-pandemia, trouxe muita complicação mental, emocional, geral mesmo. Eu não vou me excluir, não. Também estou fazendo aqui a minha terapia e tem me ajudado demais. Gabriel, uma coisa que eu queria que você falasse aqui, então, a respeito do preconceito com procurar serviço, esse tipo de terapia para atendimento psicológico, psiquiátrico. Você teve que superar esse tipo de coisa? Você enfrentou preconceito com relação a isso? Ótima pergunta, professor. Essa questão de ter essa resistência ao tratamento, né? Buscar uma ajuda, eu acho que isso daí tem que ser muito bem estudado, porque isso daí faz muito bem para o vestibulando, né? A gente precisa de um apoio psicológico, a gente precisa ter alguém para desabafar, de contar nossas dificuldades. E na verdade, eu sempre tive acompanhamento com psicólogos, né? Mas essa época que eu tive essa reação minha aí, essa fase ruim, eu posso dizer, da minha vida, eu estava sem acompanhamento. E acredito que se eu estivesse com um acompanhamento psicológico, eu não chegaria nesse ponto, né? Então, acho que os vestibulandos, o pessoal que está buscando esse objetivo para um concurso, ou estudando, precisa sim de um apoio psicológico, porque é muita coisa que passa na nossa cabeça, né? E a gente tem que desabafar. Massa demais. Eu estou entendendo aqui a sua perspectiva, e não é só sua, não. Tem muita gente. Eu fiz essa pergunta foi de propósito, porque tem muita gente que evita procurar o atendimento, procurar ajuda, procurar o serviço que é benefício para a própria saúde por causa de preconceito. Porque às vezes acha que é fraquinho, casquinha de ovo, etc. Escuta um monte de coisa. O seu testemunho aqui vai ter uma validade tremenda para todo mundo que assistir isso aqui. Mano, eu estou encantado, estou assim, sensibilizado com a sua história. Eu acredito, tenho certeza que tenho certeza que sua namorada está te dando muito apoio. Cara, uma coisa que tenho certeza é isso. E outra pergunta é em relação ao seu filhinho, né? Você
como é que foi a sua reação? Como você reagiu e ela também, quando realmente descobriu, confirmou que estava grávida? Como é que vocês... Qual foi o sentimento que gerou em vocês? Ótimo. Essa é uma outra questão muito boa, né? Logo de início, quando os dois descobrimos, né? Foi um impacto muito grande. Mas, claro, ficamos felizes com a notícia, né? Mas é um prazer falar aqui com o senhor e com todo mundo que vai assistir esse vídeo. Principalmente, eu acho que é o público dos adolescentes aí. Não esqueça que o melhor amigo do filho são os pais, tá? São os pais. De começo, a gente estava muito nervoso, não sabia como dar essa notícia. E agora, como que vai ser a faculdade? Como que vai ser isso daí? Meu, conversa com o pai e a mãe numa boa, por mais que eles vão brigar, conversa. Tudo seja sincero, joga limpo, porque o melhor amigo, a melhor amiga do filho são os pais. E na hora que a peteca cair, não vai ser amigo, não vai ser o vizinho que vai te ajudar. Vai ser o seu pai e a sua mãe que vai estar ali com você. E é isso que aconteceu com a gente. Foi aí não vou falar um descuido, não vou falar uma bênção de Deus que aconteceu nas nossas vidas, né? A mãe e o meu pai apoiou demais, claro que levou um choque, e os pais dela também apoiou, tá junto com a gente nessa, e tem que ser sincero com os pais. Tá certinho, tá certinho. Nossa, juntou tanta coisa, a carga emocional sua, meu irmão do céu, tá, não sei nem o que dizer, mas a carga emocional sua foi muito pesada. Transferência, morou em outro país, ficou longe da família, aí veio pra cá, pós-graduação, porque toma tempo, desgasta pra caramba. Filho, caramba, mano. Tô enxergando aqui uma riqueza de testemunho aqui, a sua história é rica. Demais. Muito bom, muito bom. E assim, eu só tenho que agradecer ao senhor por essa oportunidade. Eu já tinha em mente, né, de dar o meu testemunho, de atingir o maior público aí nas redes sociais em relação a isso que eu estou falando. Eu acho que isso daí vai servir de base para muita gente. Inclusive, eu dei um testemunho na igreja, que eu sou devoto da Nossa Senhora Imaculada da Conceição. Dei um testemunho lá e, nossa, foi muito bom, muito bom. E agora, falando assim com o senhor e com todo mundo que está assistindo e que vai assistir, é um prazer incrível. Que maravilha. Você está em qual período de medicina? Eu estou no primeiro período de medicina, já tem legal. um mês e meio aí de aula. Muito bom. Que massa, cara. Então você entrou agora, praticamente entrou agora na faculdade, aqui na Unirg. O seu currículo, você conseguiu aproveitar disciplinas? Pois é, esse daí é uma outra questão muito polêmica, né? Quando um estudante ingressa aqui na Unirg, para aproveitar matérias, tem que ser, no mínimo, 5 anos de formado, né? Como eu me formei em 2016 de enfermeiro, já passou dos 5 anos. Então, eu não aproveitei nenhuma matéria. Nossa, caramba. Então, tem que cursar do zero. Começou a medicina do zero. Seu filho vai te acompanhar na sua formatura já grande. Vai. Já com 6 anos, 5 a 6 anos aí, 7 anos. Vai Nossa. É uma menina. Namorada também, a mãe do seu filhinho também começou agora então, né? Começou agora.
Tá joia. Vou entrando aqui, hein? Se você não quiser responder detalhes pessoais, tudo bem, não tem problema. Pode perguntar, Tranquilo. Conta aí como é que você conheceu sua namorada, quanto tempo vocês estão juntos? Bom, a gente se conheceu lá no Paraguai, né? A gente se Legal. conheceu no Paraguai e já estamos juntos já desde 2019, 20, 21, há 3 anos aí. Já vai fazer que a gente tá junto. E tá sendo incrível, né? Uma viagem, né? Do Paraguai para Tocantins, Paraíso. Maravilha. Aí vocês moram em uma casa alugada ou vocês moram em kitnet? Bom, e é legal. Moramos numa casa alugada aqui em Paraíso, né? É uma casa boa, a cidade é boa, tá? A cidade aqui é uma cidade do interior, uma cidade gostosa. O calor de Tocantins é incrível, grande. né? O calor aqui é incrível. Ar-condicionado aqui não é luxo, é necessidade. Necessidade. Aqui Exatamente. tem que ter o ar-condicionado, senão não dá. Bom, aqui a gente achou uma casa boa perto da faculdade. O aluguel não tá caro, é um aluguel acessível. Só que como o campus aqui é novo, né? A cidade está crescendo, está evoluindo, então as coisas estão aumentando aqui. Então as coisas estão ficando mais caras. O aluguel de R$ 500, eles estão pedindo 800. Entendi. Vocês moram perto do campus? Moro uma quadra da faculdade. Oh, que maravilha. Isso aí, morar de aluguel tem essa vantagem que você pode se deslocar com mais facilidade, né? Mudou para outro campus, muda para lá também é mais perto. É isso aí. Cara, vida de universitário não é fácil. Eu falo isso porque eu fiz 2 faculdades. A primeira faculdade foi Ciências Biológicas na Universidade Federal de Goiás. Eu morava do outro lado da cidade, lá em Goiânia. Saudoso Conjunto Fabiana. Salve Conjunto Fabiana. E era 1h30 de ônibus para ir e mais 1h30 de ônibus para voltar. Cara, eu também tenho aquela questãozinha das recordações da faculdade, também enfrentei muito problema emocional na época, psicológico, familiar. Eu te entendo perfeitamente porque eu vivi muita coisa que hoje eu não desejo para ninguém. E me recordo aqui que tinha um quiosque que vendia café bem cedinho. E na época, me formei em 2010, então você faz aí a regressão dos 4 anos. Se eu me formei em 2010, entrei em 2006, né? Então, eu tinha, assim, pela a moeda da época, o financeiro que eu tinha na época, eu tinha disponível ali R$ 1 por dia para tomar o café da manhã. E eu não gostava de jeito nenhum do café, o cafezinho preto mesmo. E lá na faculdade eu aprendi a consumir café, porque eu só tinha R$ 1 e era o suficiente para consumir um pãozinho de queijo e um café todo dia pela manhã. E na hora do almoço era o RU, restaurante universitário, que eu ganhava a bolsa. E agora eu estou encontrando aqui um companheiro que está desabafando coisas parecidas com as que eu passei. Porque eu também passei muito problema na faculdade. Graças a Deus, hoje nós estamos aqui fazendo uma live para aprovados, cada um fazendo o seu desabafo, mas com história de vitória. História de vitória. Eu acho que se conseguirmos, acho que todos que estão vendo a live, quem vai ver a live também pode conseguir, pode estar aqui também dando esse testemunho. Com todo prazer. Então, como o Gabriel disse, independente de quem faz concurso, quem faz vestibular, todo mundo passa baseado na persistência. Eu passei, ele passou, a namorada dele passou, os nossos colegas de sala, todo mundo foi baseado na persistência. Então, como que foi a minha rotina? Como eu disse, em 2018 eu não estudei. E é esse o perigo que a gente tem de querer fazer tudo bem feito sempre, e às vezes a gente acaba não fazendo nada, se sabotando. Que foi o que aconteceu com o Gabriel quando ele estudava 12 horas em excesso, assim como eu tentava estudar muitas horas e falhava. Então, acho que o primeiro erro que tem o vestibulando é prezar muito por quantidade de estudo e parar de olhar, negligenciar a qualidade do estudo que ele está fazendo. Falou tudo, Pedro.
Isso me desmotivava muito, porque eu criava cronogramas irreais no início de 12 horas, 10 horas por dia, e eu não conseguia seguir nem a metade. Então, 2018 foi um ano que eu me auto-sabotei. Aí eu acredito que já seja um ponto que todo mundo que está assistindo, que vai assistir essa live, começar a se reavaliar. E, assim, quando chegou 2019, eu continuei errando, porque, de fato, quando você vem passar, você já tem uma bagagem muito grande aí de conhecimento e de estratégia de estudo. Eu acho que um dos erros que eu cometi também foi copiar tudo que o professor falava. Esse é um erro muito grande que a gente comete. E eu novamente tentei em 2019 estudar de uma forma perfeita e a gente não encontra a forma perfeita, a verdade é essa. Eu pegava o livro, eu olhava a videoaula, eu ia para a teoria e chegou um momento que eu vi que eu estava colocando muito excesso em cima do meu estudo e aprendendo pouco. Foi aí que eu tive a coragem de desistir dos livros. Não estou falando aqui para não estudarem pelos livros, mas decidi ficar só com as videoaulas e os exercícios. Então, a minha rotina era basicamente o seguinte: eu assistia a aula, respondia os exercícios, anotava quais exercícios, de onde eu respondi, de qual lista, de qual plataforma, e depois eu corrigia os exercícios errados, porque isso é muito importante. Tem gente que não costuma fazer isso, porque o intuito do exercício é justamente você aprender aqueles que você erra, porque os que você acerta, você já sabe o conteúdo, né? E depois eu fazia muito revisão. Eu tirava em torno de 1 hora e meia dos meus estudos todos os dias para revisar os conteúdos que eu tinha estudado anteriormente ou em dias anteriores. E eu acho que isso foi o diferencial na minha aprovação, porque as pessoas olham muito os conteúdos e depois deixam de revisar. Assim como o Gabriel e o professor Renato, eu acho importante a terapia, faço terapia, não abro mão, e porque as pessoas tendem a ver o vestibulando, o concurseiro, até o próprio estudante de medicina como uma máquina. E a gente não é, a gente é humano e que está em constante aprendizado também. Então é importante avaliar todos esses pontos. Maravilha. Maria Alice Torretti, eu acho que é parente sua, é isso? É, minha irmã, minha irmã. Ah, legal. Seja bem-vinda, Maria Alice. Muito bem. Ela deixou um comentário aqui. Não desistam dos seus sonhos. Todas as experiências são válidas como incentivo e para mostrar que nada se conquista sem sacrifício. Ela falou tudo. Top demais. E é Obrigado, engraçado Maria Alice, pela que participação. Isso é importante mesmo. Deixou um comentário aqui no YouTube. Ela E me ficou. acompanhou bastante aí nesse período aí que eu deslizei, né? o Gabriel falou aí uma coisa muito importante, professor, que quando ele parou de estudar, necessariamente parou de se dedicar em excesso, que foi quando os terapeutas eles recomendaram em torno de maio, junho, foi justamente quando ele passou, entendeu? E eu Muito bem. também, quando eu parei de primeiro me auto-sabotar, achar que eu tinha que estudar, que eu era obrigado a estudar 10 horas, de se comparar com cada estudante, porque cada estudante tem uma rotina, a vida, um aprendizado diferente e uma bagagem que traz diferente. E foi quando eu relaxei e eu decidi viver também, e foi assim que eu passei, sabe? Eu parei de só viver estudando, porque eu cheguei a um tempo que eu estava realmente também só estudando e não tinha resultado, porque você não aprendia porque a sua mente não colaborava, já que ela não estava saudável também. E uma outra coisa, complementando aí o Pedro, né? Os estudantes também, a gente não pode deixar de falar que o alto uso de medicação, né? Sem receituário médico, isso traz um prejuízo muito grande para a saúde, gente. Toma cuidado, às vezes a gente quer tomar aí, sabe que a gente consegue Ritalina, enfim, não vou falar nome de remédio para não estimular aí a compra, mas cuidado com isso daí, cuidado com o café, tá? Ficar estudando assim não dá certo. Eu aprendi uma coisa: o sono é a melhor coisa que você tem, cara. Dormiu bem, você vai passar o dia bem, você vai estudar bem, tudo no seu tempo. Não adianta você querer fazer as coisas com pressa, que vai dar erro, entendeu? Verdade, tá certo. E o que o
o Pedro falou, e eu também já tinha comentado, naquela época que eu estava estudando, pilhado, estudando 12 horas aí, estudando, eu ligava para um amigo meu e falava, pô, onde você tá? Eu morei em Gurupi também, né, 6 meses. Falei, pô, onde você tá? Eu tô no sítio. Eu falei, pô, não é possível, cara. O cara tá no sítio, eu tô aqui estudando. E o cara passou na faculdade. O pessoal do meu cursinho, os professores falavam, Gabriel, relaxa, mano, relaxa. Vai na academia. Eu engordei 20 quilos. Caramba, mano. Só estudando. Comendo, estudando, Nossa. café e tomando coisa errada. Aí foi onde que eu surtei, né? Foi onde que deu errado as coisas. A gente não pode seguir esse caminho. Tá errado. É verdade. Eu costumo fazer assim, um conselho, costumo passar um conselho aos alunos, a quem quer, que, assim, ao invés de seguir o fluxo, segue seu coração. Ao invés de seguir o que o outro está fazendo, porque o outro acha que é certo para ele, segue o que você acha que é certo para você. Igual o Pedro falou, eu parei de me auto-sabotar, sabe? Essa mudança aí foi importante, essa questão de parar de olhar a quantidade e olhar a qualidade. Vai fazer muito mais sentido. Muito mais sentido. Quando eu cheguei nos vestibulares, professor, assim, nessa vida, eu comecei realmente, eu pegava e eu fazia uma bateria de 120 questões por dia. Você imagina como estava a minha mente no final do dia. Aí, com o decorrer do tempo, eu via que eu fazia aquela bateria, mas era meio que no automático, eu terminava, eu já estava cansado e eu não conseguia estudar. No meu último ano de estudo, que foi 2021, eu já fazia em torno de 30 a 40 questões por dia. E eu percebi que quando eu fazia 10 questões por dia, e no outro dia eu revisava aquele conteúdo com mais 2, 3 questões, eu aprendi muito mais do que quando eu fazia 120 questões por dia. E, ao contrário de muita gente, eu não fui alguém que deixei de dormir, nunca passei uma noite acordado para estudar. Tive, sim, finais de semana que eu parei de sair com a família, que eu parei de sair com meus amigos, e também tive finais de semana que eu ia até para os lugares que tinha alguma reunião familiar, mas que eu levava tudo para estudar. Só que teve momentos também que eu parei, como o Gabriel, tinha dia que eu não estava afim de estudar, e eu dizia, cara, vou parar e vou brincar um pouquinho. E assim, isso não me prejudicou em nada, pelo contrário, eu passei de 2019 para cá, todos os vestibulares da Unip que eu fiz, os que eu não passei, eu bati na trave por 1, 2 pontos. Então, só quando de fato eu parei de olhar a minha quantidade para analisar a minha qualidade de estudo. Interessante, tá vendo? Parar de seguir o fluxo e seguir seu coração. Comecei a evoluir. Top demais, que maravilha. Mano, eu tô sensibilizado, realmente acho que essa live vai agregar muita gente. Não só aqui na live, mas eu vou disponibilizar no canal. E, nossa, que história de vida tremenda, tremenda mesmo. Professor, eu queria falar um negócio também. Eu assisto muito o YouTube, aqueles vídeos de motivação, né? E eu acompanho o Mário Sérgio Cortella, o Cortella, né? Cortella, e o Cortella. Ele fala assim, ó, faça o seu melhor na condição que você tem, né? Faça o seu melhor na condição que você tem. Então, muitas vezes as pessoas esperam para fazer o melhor, esperando chegar um computador melhor, ou esperando chegar um celular melhor, ou sei lá. Cara, você quer passar no vestibular, é sentar a bunda na cadeira, pegar o livro, estudar e correr atrás. E outra coisa, não perca o seu tempo pesquisando a faculdade melhor. Quem faz a faculdade é o aluno, tá? Quem faz a faculdade é o aluno. Você pode entrar na faculdade que você vai pagar 20 mil, 30 mil. Você pode passar na USP. Mas se você não estudar e não dar o seu melhor, na condição que você tem, você vai ser um qualquer.
E hoje em dia, antes de você entrar na medicina ou qualquer outro curso, eu vou falar da medicina porque é o curso que eu estou estudando, né? O Pedro está aí cursando, meu grande colega aí, a gente está mais firme do que outra coisa, né? Vocês são da mesma sala? Não, o Pedro, ele é meu veterano, eu sou o calouro dele. Certo. Ótimo, bacana. Né? Mas a gente está junto aí. E eu perdi o raciocínio, professor, desculpa. Mas, assim, o Gabriel é meu calouro, né? Mas, hoje em dia, todo mundo que chega, professor, e quem já está na faculdade tem uma coisa para ensinar e aprender com o outro, sacou? Então, eu acho que na vida do vestibular, na faculdade, as pessoas têm que parar de olhar os outros só como concorrente e passar a olhar como alguém que pode caminhar junto com você. Então, é muito importante você fazer isso. Muito bom. E sobre a questão, retornando lá na questão que a gente estava falando do vestibular, que é um dos objetivos da live, eu acho que o que resolveu para mim, em torno de 4 a 5 horas líquidas por dia, é mais que suficiente. Quando você bota 10, 12 horas, você faz na segunda, mas na terça você já não cumpre aquilo. Agora, se você faz 3 horas, todos os dias, 4 horas, de segunda a sábado, e na outra semana você repete esse processo, no final do mês você vai ter estudado muito mais do que se você tivesse se cansado em excesso, deixar de aproveitar sua vida, seus amigos, namorado, namorada, tudo. Então é muito importante você ver isso. E não negligenciem, gente, a questão dos exercícios. Tanto os exercícios físicos quanto os exercícios mesmo que você faz para ser aprovado na prova. Isso é muito importante, não tem como ser aprovado se você não aprende a fazer exercícios, a resolver os seus exercícios e a fazer revisão daqueles conteúdos que você já viu. E não se coloque em excesso, novamente, como eu disse, coloque uma quantidade de exercício que você acha que consiga fazer e não se sabote. Porque chegou um tempo que eu olhava uma videoaula que eu já sabia 2, 3 vezes para poder não ir para aquele conteúdo que eu não sabia. Então, se você já estudou, por exemplo, estudou com o Renato, tabela periódica, e você já sabe aquele conteúdo, não vá de novo estudar a tabela periódica, vá para um conteúdo que você ainda não sabe. Porque, caso contrário, você vai ter a falsa sensação de estar aprendendo alguma coisa e não está. E isso acaba desacelerando o processo de aprovação. Nossa, esse ponto que você falou foi top. Eu, quando estava estudando vestibular, tinha muito isso. Até que me tocou, que veio aquele clique, peraí, tem um negócio errado aqui. Aquelas listas de exercícios que a gente lê no cursinho no começo do ano, são conteúdos mais fáceis, conteúdos iniciais. Nossa, tô me achando. Daí, para 3, 4 semanas do cursinho, já a autoestima ia lá embaixo. Mas era justamente isso aí, a gente ficava muito apegado com o conhecimento que a gente já tinha, e não com os novos conhecimentos. Brilhante, a sua fala foi tremenda. Eu vou interromper aqui só um pouquinho. Vocês conseguem ver aqui a transição? Olha só, o que está aparecendo aí? Escolher essa área, pensa direito, pensa com carinho, porque a gente não está lidando com máquinas, né? A gente está lidando com seres humanos, com pessoas. Então a gente precisa ter muito bem isso na cabeça, ter empatia, amor ao próximo, para a gente estar ali cuidando das pessoas. O Brasil, o mundo precisa disso, né? De ter esse olhar e não ter só o status de ser um médico. Porque eu vou falar para vocês, a gente teve uma aula com um médico aqui na cerimônia nossa do jaleco, né? Ele faz parte da regulação do SAMU e ele fez uma estatística como o avanço da medicina, né? Como está crescendo a medicina. Então, hoje, no Brasil, está formando aí mais de 70, 80 mil médicos, né? Imagina daqui 6 anos, quantos médicos vai estar formados. Então, assim, hoje o plantão médico, a gente consegue falar da capital onde eu já tive experiência, onde eu nasci, tudo mais. Lá na capital de São Paulo, um plantão, um hospital básico, está aí em torno de R$ 1.200, R$ 1.400. Então, um plantão. Nossa. De 12 horas. Então, pode ser que daqui 6 anos, esse plantão vai ser R$ 500, entende? Então, as pessoas que estão vindo para a área, pensando no valor e no status, é melhor repensar, porque hoje a saúde está precisando de pessoas
humanas, com empatia, humanização, e tem que ter esse olhar aí, senão não vai ser um bom médico, não vai ser um bom enfermeiro, não vai ser um bom técnico de enfermagem, físio, não vai ser. Porque o mercado tá cheio de pessoas aí que pode ser o que for, médico, enfermeiro, mas eu sempre digo isso, eu dava aula, né? Eu sempre digo e repito, porque uns têm um emprego, 2 empregos e outros não têm nenhum. Uma pela sua capacitação e outra pela sua empatia, pelo seu olhar ao próximo, né? A sua fala foi brilhante. Uma coisa que eu já percebi, assim, nós, né, as pessoas que passam esses problemas familiares, emocionais, psicológicos, costumam valorizar muito mais essa parte. Costumam dar um pouco mais de atenção. Não que os outros não deem, mas aquilo que a gente sofre, que a gente vive, que a gente tem por experiência, a gente vai carregar uma bagagem diferente, a gente vai carregar uma bagagem mais acentuada. Não é ruim, muitos criticam, né, assim, fraquinho, casquinho, não, é a realidade dele, ele vai ter experiências diferentes das suas. E vou até tomar uma outra vertente. Tem muita gente que tem, muitas pessoas na sociedade que tem uma frieza que chega a ser assustadora. Narcisistas. Fizeram aí uma pesquisa, um levantamento, tem muitos médicos cirurgiões que têm um comportamento narcisista, justamente pela frieza. Justamente porque não está, olha ali aquilo ali. Né, o paciente ali, ele acaba não olhando como se fosse um semelhante. Infelizmente existe isso, né? Infelizmente. Hoje o Gabriel falou, só complementando a fala dele, até na faculdade de medicina dá de você sair um péssimo profissional. Você tem como se formar na faculdade de medicina e fazer só o básico. Então, para quem está tentando vestibular, para quem já está na faculdade, evita fazer o básico desde já, porque você consegue passar estudando por um slide, fazendo um trabalho de forma ineficiente, e aí vai sua responsabilidade com o seu paciente no futuro. Então, é importante que desde o primeiro momento que você entre na faculdade, você busque, de fato, sair um profissional tanto qualificado nas técnicas, quanto também na humanização do paciente. Isso. E ter um olhar empático com todo mundo, com o corpo docente, com os seus colegas, com os funcionários, de forma geral, porque a medicina começa desde o momento que você entra no curso. Exatamente. Falou tudo, Pedro. Falou tudo, justamente. Tranquilo, bom demais. Galera, esse bate-papo de hoje está diferente dos outros bate-papos que eu já tive, de fato, coração. Tá bem diferente. E, bom, bora passar uma etapazinha. E agora, lá dentro da faculdade, como é que tá o ano, a expectativa? Nossa, agora dentro da faculdade é bom demais. É uma sensação incrível estar lá dentro com colegas de vários jeitos, né? Várias culturas aí, muito bom. Os professores excelentes, o ensino é muito bom, mas eu repito, quem faz a faculdade é o aluno mesmo. Como o Pedro falou, você consegue passar aí por slides e tudo mais, mas você tem que correr atrás do seu. A faculdade de medicina não é brincadeira, a faculdade exige muito de você, o curso assim, é pesado, então você tem que estar ali de corpo e alma, assim, sabe? Pra dar o seu melhor, senão não vai rolar. Tá certinho. Se a faculdade de biologia já foi pesada, eu achei pesado pra caramba, a de medicina é muito mais. É puxado. Muito puxado, com certeza. Quando a gente fala que é pesado, é porque realmente é pesado, mas a gente não quer falar isso para dizer que no sentido que você deve dedicar só a sua vida ao estudo enquanto você está na faculdade. Até porque a gente fala de humanização de pacientes, mas os médicos, os futuros profissionais também são humanos, entendeu? Só que é você justamente se organizar para que você consiga cumprir de forma eficiente, de forma integral, o que você tem para fazer, entendeu? E o tempo que sobra você vai ter que interagir com a galera, vai brincar um pouquinho, porque a gente não aguenta também. Mas é um curso pesado, é muito bonito para quem quer se dedicar de fato ao que está fazendo, sem brincadeiras. Pedrão, peraí só um pouquinho, deixa eu fazer aqui uma atenção. Consegue ver alguma coisa na tela? Tá vendo? O que você tá vendo A aí? foto do Gabriel. Rapaz, tá com um delay aqui pesado, viu? Olha, o que eu tô mostrando agora é uma foto que você me mostrou de primeiros socorros. Na tela da gravação aqui, tá tendo uma pessoa de branco, eu acredito que seja um dos colegas, sobre uma maca amarela. Isso aí foi um mini curso ou foi disciplina mesmo? Na Unirg, desde o início, a gente tem a disciplina de primeiros socorros. Até porque é muito importante. Então, a gente passa por tudo. Como imobilizar o paciente, como verificar os sinais vitais, a receptividade do paciente, o tipo de hemorragia que ele tem, de possíveis traumas. Então, é uma das primeiras matérias que a gente tem no decorrer da faculdade. Só deixando bem claro que o nosso método aqui é o PBL, né? PBL, nosso método é metodologia ativa, onde tudo mais a gente é responsável pelo nosso conhecimento, e requer ainda mais responsabilidade. Aí a nossa professora de primeiros socorros deu, de fato, é um mini curso, de qualquer jeito, mas é incluso em uma disciplina. E hoje, tanto eu, quanto o Gabriel, quanto todo mundo que já passou por essa matéria, a gente já é capaz e autorizado a fazer
procedimentos de primeiros socorros, o que é muito bom, porque desde o início você já tem contato, de fato, com a parte hospitalar. Isso é muito bom. Bacana demais. Tem outra foto aqui que é em frente a uma unidade de atendimento, acredito que seja uma UBS, unidade Sentinela. Aí tem alguns colegas, acredito que vocês tenham feito uma visita aí na unidade de saúde, né? Fazemos, desde o primeiro período, a gente faz visitas, aí, onde a gente encontra outros preceptores que explicam para a gente como funciona a unidade, o que ela gosta, e sobre as redes de atenção primária, terciária e secundária, que compõem o sistema de saúde. Bacana. Microscópio, seja lá na faculdade também. Aqui é o estudo de histologia e citologia, né? Isso. Aí tem mais fotos. Aqui o microscópio. Cara, eu queria que você tivesse condição de olhar a lâmina que está aparecendo agora, mas eu acho que eu não sei se está aparecendo para vocês. Está aparecendo agora a minha foto no Paraguai. Pois é, tá um delay pesado aí, viu? Tá com um delayzão brabo, só que eu não vou... E fazendo um cursinho. Eu hoje tenho 29 anos, sou enfermeiro, atuei como enfermeiro, sou da capital, né, de São Paulo. Atuei aí na área da enfermagem 10 anos. Caramba, filho, que idade você tem? Já tô na enfermagem 29. 10 anos? 29. Não, filho, essa carinha de 18, 19, então você só vai... Eu, conservadinho, mas velho, tá louco. Pois é. Eu fiz o auxiliar, o técnico, a graduação, né? Massa. Tenho 4 pós-graduação. Ô, louco. Tenho 4 pós. E atuei na área, né, de enfermeiro. Lecionei, administrei aula, né, nas universidades em São Paulo. E eu decidi mudar a minha trajetória aí para eu querer mais, né, nessa parte do cuidado, né, de sair, na verdade, assim, a enfermagem, ela visa mais o cuidado e a medicina, o tratamento. E aí eu decidi ir mais além, né, por esse outro caminho. E aí foi em 2019 eu decidi ir para o Paraguai fazer medicina, porque eu não tinha condição de estudar aqui, né, no Brasil, então eu peguei e fui lá para o Paraguai estudar. A cidade onde eu morei é Pedro Juan Cabaleiro, divisa com Mato Grosso do Sul. Lá eu estudei na universidade UCP, né? Bom, falando um pouco do ensino lá fora, o ensino para mim, né, pessoal, Gabriel, eu achei bom o ensino. Cursei lá até o 5º semestre da faculdade, quase meio médico, né? E entrou a pandemia e eu, junto com a minha namorada, a gente pensou, por que não tentar uma faculdade aqui, né? E eu já longe do ensino médio, e longe de tudo isso daí, eu acabei encontrando aí um caminho de estudo pelo professor Renato, pelas redes sociais dele, no grupo, né, que eu ainda tenho o grupo, né, venho acompanhando, é muito bom. Fiz outros cursinhos aí por fora e comecei a estudar bastante. Ano passado, em 2021, fiz um ano aí de estudo intenso. Era 12 horas aí de estudo todo dia estudando. Eu não saía, era estudo. E tanto é que, assim, no começo do ano passado eu fiz a prova da UNIRG, não passei, porque foi a minha primeira prova, fiz por fazer. A prova vale, são 25 questões, né, que eu fiz de transferência externa e interna. Então, a prova é 25 questões. Aí eu fiz 16 pontos, né? Aí então eu falei, você entrou pela prova de transferência, foi isso? Prova de transferência, professor. Entendi. Tá valendo. Aí eu fiz essa prova de transferência interna e externa e acertei 16 pontos. Aí eu pensei, se eu fiz essa prova sem estudar,
eu estudando, eu vou atingir a média, né, de passar aí. Nossa, Aí comecei a demais. estudar, olhar os vídeos do senhor, olhar as redes sociais, ir atrás. Fiz a outra prova, tirei 18. Aí não Nossa. desisti, persisti, independente da crença de qualquer um, acho que a gente tem que ter uma fé aí, né? Com Acreditar em certeza, com algo. certeza. Eu sou católico, eu acredito muito em Deus e pedi muito para Deus isso daí, queria, não desisti, estudei, estudei, estudei. Chegou no final do ano, fiz a prova, mudou a banca, isso é muito ruim pro vestibulando, quem está aí estudando, fazendo as provas, pega uma banca, estuda a banca e de repente muda essa banca aí, né? Mas não desiste, não desiste, continua, tá? Mudou a banca, eles no edital estava pedindo uma coisa, chegou na prova, foi outra. Eu não entrei por 3 questões. Eu entrei com recurso, a banca não aceitou esse recurso, aí o ápice. Foi o ápice aí para mim, né? Eu estava com os problemas também familiar, pressão psicológica, eu mesmo dando pressão sobre mim em relação aos meus estudos, não tinha vida social. Foi onde eu acabei surtando e tentei o suicídio, né? É Então, sério, assim, irmão. sério, eu tentei o Caramba. suicídio, acabei ficando internado, fiquei 3 vezes, passei pela psiquiatria, estou em acompanhamento ainda. Mas, de tudo isso, eu levei uma coisa boa para minha vida. Que aí, quando eu saí da psiquiatria, eu estou fazendo acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra, e desde então, né, de janeiro ali, desse ano, até aí em junho, né, eu não estudei. Conversei com a minha terapeuta, conversei com o meu médico, né, o psiquiatra. Certo. Eles falaram, Gabriel, é o seguinte, você vai estudar no seu tempo. Tem dia que eu não estava bom para estudar, tinha dia que eu pegava um negocinho ali, mas nada demais. Conclusão, eu desencanei da prova total. Conversei com meus pais, a minha mãe e meu pai me ajudou a pagar a inscrição, né, do vestibular, que não é barato para transferência e portador, não é barato. Aí fiz a prova em Gurupi e desencanei de tudo. Vim, fiz a prova, tranquilo. Saiu o resultado dia 6 de julho. Eu passei em segundo lugar. Estudando, estudando, a gente quer da nossa forma, a gente quer do nosso tempo, e às vezes não é do nosso tempo. Às vezes Deus tem um propósito na nossa vida, entende? E aí, uma semana antes de eu descobrir que eu passei na medicina, eu descobri uma semana antes que eu ia ser pai. Inclusive, Nossa! É sério? sério, inclusive a minha namorada também passou em quarto lugar aqui em Paraíso e os dois estudam na mesma sala. Ela está grávida, tem 4 meses Que massa! e a Olha gente está só. aqui nessa luta aí. Então acho que o maior recado que eu tenho para dar para vocês é isso daí, pessoal. Perseverança, fé, foco. Vai ter dia que vai estar desanimado. Ah, uma outra coisa.
família entra no ouvido, sai no outro. Vai ter pessoas que vão falar assim, ó, é difícil, por que você está fazendo? Relaxa, estuda, senta e estuda. Amigo vai chegar para você e vai falar assim, cara, vamos tomar uma cerveja, vamos dar uma volta. Não que eu não estou falando para vocês não fazer, né? Não sair, não ter um dia para descansar, mas nada como um objetivo. Tenha um objetivo. E é isso daí. Você ter o seu objetivo, sem pressão, Top demais. tudo no tempo de Deus. E é isso. Maravilha. Cara, a sua história é emocionante, viu? A sua história vai servir para muita gente. Eu estou sensibilizado de coração. E se Eu você me espero. permitir, o dia que eu for para Paris, gostaria até de visitar você aí, sua namorada, e quem sabe até seu filhinho quando já tiver nascido. Você e ela, né? Você falou que vocês estão na mesma sala, e aí me veio aqui algumas perguntas. Qual é a importância? Como é que você se sente tendo ela ao seu lado o tempo todo? Olha, professor, eu me sinto seguro aqui, né? Tendo ela aqui comigo. A gente construir esse sonho junto. Ainda mais agora, essa bênção, né, de Deus aí, privilegiar nós dois. E eu me sinto muito seguro de estar junto com ela aqui, a gente está estudando junto, e a gente construindo esse sonho. Cara, que massa. Eu estou sensibilizado de coração. Eu fico assim feliz por ver que você superou. E depois esse perante pandemia e pós-pandemia, né, durante a pandemia e pós-pandemia, trouxe muita complicação mental, emocional, geral mesmo. Eu não vou me excluir, não. Também estou fazendo aqui a minha terapia e tem me ajudado demais. Gabriel, uma coisa que eu queria que você falasse aqui, então, a respeito do preconceito com procurar serviço, esse tipo de terapia para atendimento psicológico, psiquiátrico. Você teve que superar esse tipo de coisa? Você enfrentou preconceito com relação a isso? Ótima pergunta, professor. Essa questão de ter essa resistência ao tratamento, né? Buscar uma ajuda, eu acho que isso daí tem que ser muito bem estudado, porque isso daí faz muito bem para o vestibulando, né? A gente precisa de um apoio psicológico, a gente precisa ter alguém para desabafar, de contar nossas dificuldades. E na verdade, eu sempre tive acompanhamento com psicólogos, né? Mas essa época que eu tive essa reação minha aí, essa fase ruim, eu posso dizer, da minha vida, eu estava sem acompanhamento. E acredito que se eu estivesse com um acompanhamento psicológico, eu não chegaria nesse ponto, né? Então, acho que os vestibulandos, o pessoal que está buscando esse objetivo para um concurso, ou estudando, precisa sim de um apoio psicológico, porque é muita coisa que passa na nossa cabeça, né? E a gente tem que desabafar. Massa demais. Eu estou entendendo aqui a sua perspectiva e não é só sua, não. Tem muita gente. Eu fiz essa pergunta foi de propósito, porque tem muita gente que evita procurar o atendimento, procurar ajuda, procurar o serviço que é benefício para a própria saúde por causa de preconceito. Porque às vezes acha que é fraquinho, casquinha de ovo, etc. Escuta um monte de coisa. O seu testemunho aqui vai ter uma validade tremenda para todo mundo que assistir isso aqui. Mano, eu estou encantado, estou assim, sensibilizado com a sua história. Eu acredito, Espero tenho ter certeza ajudado. que tenho certeza que sua namorada está te dando muito apoio. Cara, uma coisa que eu tenho certeza é isso. E outra pergunta é em relação ao seu filhinho, né? Como é que foi a sua reação? Como você reagiu e ela também, quando realmente descobriu, confirmou que estava grávida? Como é que qual foi o sentimento que gerou em vocês? Ótimo. Essa é uma outra questão muito boa, né?
Logo de início, quando os dois descobrimos, né, foi um impacto muito grande. Mas, claro, ficamos felizes com a notícia, né? Mas é um prazer falar aqui com o senhor e com todo mundo que vai assistir esse vídeo. Principalmente, eu acho que é o público dos adolescentes aí. Não esqueça que o melhor amigo do filho são os pais, tá? São os pais. De começo, a gente estava muito nervoso, não sabia como dar essa notícia. E agora, como que vai ser a faculdade? Como que vai ser isso daí? Meu, conversa com o pai e a mãe numa boa, por mais que eles vão brigar, conversa. Tudo seja sincero, joga limpo, porque o melhor amigo, a melhor amiga do filho são os pais. E na hora que a peteca cair, não vai ser amigo, não vai ser o vizinho que vai te ajudar. Vai ser o seu pai e a sua mãe que vai estar ali com você. E é isso que aconteceu com a gente. Foi aí não vou falar um descuido, não vou falar uma bênção de Deus que aconteceu nas nossas vidas, né? A mãe e o meu pai apoiou demais, claro que levou um choque, e os pais dela também apoiou, tá junto com a gente nessa, e tem que ser sincero com os pais. Tá certinho, tá certinho. Nossa, juntou tanta coisa, a carga emocional sua, meu irmão do céu, tá, eu não sei nem o que dizer, mas a carga emocional sua foi muito pesada. Transferência, morou em outro país, ficou longe da família, aí veio pra cá, pós-graduação, porque toma tempo, desgasta pra caramba. Filho, caramba, mano. Tô enxergando aqui uma riqueza de testemunho aqui, a sua história é rica Muito demais. bom, muito bom. E assim, Caramba. eu só tenho que agradecer ao senhor por essa oportunidade. Eu já tinha em mente, né, de dar o meu testemunho, de atingir o maior público aí nas redes sociais em relação a isso que eu estou falando. Eu acho que isso daí vai servir de base para muita gente. Maravilha. Inclusive, eu dei um testemunho na igreja, que eu sou devoto da Nossa Senhora Imaculada da Conceição. Dei um testemunho lá e, nossa, foi muito bom, muito bom. E agora, falando assim com o senhor e com todo mundo que está assistindo e que vai assistir, é um prazer incrível. Que maravilha. Você está em qual período de medicina? Eu estou no primeiro período de medicina, já tem Legal. um mês e meio aí de aula. Muito bom. Que massa, cara. Então você entrou agora, praticamente Entrei entrou agora. agora na faculdade aqui na Unirg. Entrei O agora. seu currículo, você conseguiu aproveitar disciplinas? Pois é, esse daí é uma outra questão muito polêmica, né? Quando um estudante ingressa aqui na Unirg, para aproveitar matérias, tem que ser, no mínimo, 5 anos de formado, né? Como eu me formei em 2016 de enfermeiro, já passou dos 5 anos. Então, eu não aproveitei nenhuma matéria. Nossa, caramba. Então tem que cursar do zero. Começou a Do medicina do zero. zero. Do zero. Seu filho vai te acompanhar na sua formatura já grande. Vai. Já com 6 anos, 5 a 6 anos aí, 7 anos. Vai estar Nossa. lá. É E uma a sua menina, é uma namorada também, menina. a mãe do seu filhinho, também começou agora então, né? Começou agora. Tá joia. Vou entrando aqui, hein? Se você não quiser responder detalhes pessoais, tudo bem, não tem problema. Pode perguntar, Tranquilo. Conta aí como é que você conheceu sua namorada, quanto tempo vocês estão juntos? Bom, a gente se conheceu lá no Paraguai.
né? Ah, legal. Excursão no Paraguai. E já estamos juntos já desde 2019, 20, 21, há 3 anos aí já vai fazer que a gente tá junto. E tá sendo incrível, né? Uma viagem, né? Do Paraguai para Tocantins, Paraíso. Maravilha. Aí vocês moram em uma casa alugada ou vocês moram em kitnet? Bom, e é legal. Moramos numa casa alugada aqui em Paraíso, né? É uma casa boa, a cidade é boa, tá? A cidade aqui é uma cidade do interior, uma cidade gostosa. O calor de Tocantins é incrível, grande. né? O calor aqui é incrível. Ar-condicionado aqui não é luxo, é necessidade. Necessidade, aqui Exatamente. tem que ter o ar-condicionado, senão não dá. Bom, aqui a gente achou uma casa boa perto da faculdade. O aluguel não tá caro, é um aluguel acessível. Só que como o campus aqui é novo, né? A cidade está crescendo, está evoluindo, então as coisas estão aumentando aqui. Então as coisas estão ficando mais caras. O aluguel de R$ 500, eles estão pedindo 800. Entendi. Vocês moram perto do campus? Moro uma quadra da faculdade. Oh, que maravilha. Isso aí, morar de aluguel tem essa vantagem que você pode se deslocar com mais facilidade, né? Mudou para outro campus, muda para lá também é mais perto. É isso aí. Cara, vida de universitário não é fácil. Eu falo isso porque eu fiz 2 faculdades. A primeira faculdade foi Ciências Biológicas na Universidade Federal de Goiás. Eu morava do outro lado da cidade, lá em Goiânia. Saudoso Conjunto Fabiana. Salve Conjunto Fabiana. E era 1h30 de ônibus para ir e mais 1h30 de ônibus para voltar. Cara, eu também tenho aquela questãozinha das recordações da faculdade, também enfrentei muito problema emocional na época, psicológico, familiar. Eu te entendo perfeitamente porque eu vivi muita coisa que hoje eu não desejo para ninguém. E me recordo aqui que tinha um quiosque que vendia café bem cedinho. E na época, me formei em 2010, então você faz aí a regressão dos 4 anos. Se eu me formei em 2010, entrei em 2006, né? Então, eu tinha, assim, pela a moeda da época, o financeiro que eu tinha na época, eu tinha disponível ali R$ 1 por dia para tomar o café da manhã. E eu não gostava de jeito nenhum do café, o cafezinho preto mesmo. E lá na faculdade eu aprendi a consumir café, porque eu só tinha R$ 1 e era o suficiente para consumir um pãozinho de queijo e um café todo dia pela manhã. E na hora do almoço era o RU, restaurante universitário, que eu ganhava a bolsa. E agora eu estou encontrando aqui um companheiro que está desabafando coisas parecidas com as que eu passei. Porque eu também passei muito problema na faculdade. Graças a Deus, hoje nós estamos aqui fazendo uma live para aprovados, cada um fazendo o seu desabafo, mas com história de vitória. História de vitória. Eu acho que se conseguirmos, acho que todos que estão vendo a live, quem vai ver a live também pode conseguir, pode estar aqui também dando esse testemunho. Com todo prazer. Então, como o Gabriel disse, independente de quem faz concurso, quem faz vestibular, todo mundo passa baseado na persistência. Eu passei, ele passou, a namorada dele passou, os nossos colegas de sala, todo mundo foi baseado na persistência. Então, como que foi a minha rotina? Como eu disse, em 2018 eu não estudei. E é esse o perigo que a gente tem de querer fazer tudo bem feito sempre, e às vezes a gente acaba não fazendo nada, se sabotando. Que foi o que aconteceu com o Gabriel quando ele estudava 12 horas em excesso, assim como eu tentava estudar muitas horas e falhava. Então, acho que o primeiro erro que tem o vestibulando é prezar muito por quantidade de estudo e parar de olhar, negligenciar a qualidade do estudo que ele está fazendo. Falou tudo, Pedro. Isso me desmotivava muito, porque eu criava cronogramas irreais no início de 12 horas, 10 horas por dia, e eu não conseguia seguir nem a metade. Então, 2018 foi um ano que eu me auto-sabotei.
Aí eu acredito que já seja um ponto que todo mundo que está assistindo, que vai assistir essa live, começar a se reavaliar. E assim, quando chegou 2019, eu continuei errando, porque de fato, quando você vem passar, você já tem uma bagagem muito grande aí de conhecimento e de estratégia de estudo. Eu acho que um dos erros que eu cometi também foi copiar tudo que o professor falava. Esse é um erro muito grande que a gente comete. E eu novamente tentei em 2019 estudar de uma forma perfeita e a gente não encontra a forma perfeita, a verdade é essa. Eu pegava o Isso. livro, eu olhava a videoaula, eu ia para a teoria e chegou um momento que eu vi que eu estava colocando muito excesso em cima do meu estudo e aprendendo pouco. Foi aí que eu tive a coragem de desistir dos livros. Não estou falando aqui para não estudarem pelos livros, mas decidi ficar só com as videoaulas e os exercícios. Então, a minha rotina era basicamente o seguinte: eu assistia a aula, respondia os exercícios, anotava quais exercícios, de onde eu respondi, de qual lista, de qual plataforma, e depois eu corrigia os exercícios errados, porque isso é muito importante. Tem gente que não costuma fazer isso, porque o intuito do exercício é justamente você aprender aqueles que você erra, porque os que você acerta, você já sabe o conteúdo, né? E depois eu fazia muito revisão. Eu tirava em torno de 1 hora e meia dos meus estudos todos os dias para revisar os conteúdos que eu tinha estudado anteriormente ou em dias anteriores. E eu acho que isso foi o diferencial na minha aprovação, porque as pessoas olham muito os conteúdos e depois deixam de revisar. Assim como o Gabriel e o professor Renato, eu acho importante a terapia, faço terapia, não abro mão, e porque as pessoas tendem a ver o vestibulando, o concurseiro, até o próprio estudante de medicina como uma máquina. E a gente não é, a gente é humano e que está em constante aprendizado também. Então é importante avaliar todos esses pontos. Maravilha. Maria Alice Torretti, eu acho que é parente sua, é isso? É, minha irmã, minha irmã. Ah, legal. Seja bem-vinda, Maria Alice. Muito bem. Ela deixou um comentário aqui. Não desistam dos seus sonhos. Todas as experiências são válidas como incentivo e para mostrar que nada se conquista sem sacrifício. Ela falou tudo. Top demais. E é Obrigado, engraçado Maria Alice, pela que participação. Isso é importante mesmo. Deixou um comentário aqui no YouTube Ela e me ficou. acompanhou bastante aí nesse período aí que eu o Gabriel, deslizei, né? o Que eu Gabriel falou aí uma deslizei. coisa muito importante, professor, que quando ele parou de estudar, necessariamente parou de se dedicar em excesso, que foi quando os terapeutas eles recomendaram em torno de maio, junho, foi justamente quando ele passou, entendeu? E Ah, eu muito vi bem. também quando eu parei de primeiro me auto-sabotar, achar que eu tinha que estudar, que eu era obrigado a estudar 10 horas, de se comparar com cada estudante, porque cada estudante tem uma rotina, a vida, um aprendizado diferente e uma bagagem que traz diferente. E foi quando eu relaxei e eu decidi viver também, e foi assim que eu passei, sabe? Eu parei de só viver estudando, porque eu cheguei a um tempo que eu estava realmente também só estudando e não tinha resultado, porque você não aprendia porque a sua mente não colaborava, já que ela não estava saudável também. E uma outra coisa, complementando aí o Pedro, né? Os estudantes também, a gente não pode deixar de falar que o alto uso de medicação, né? Sem receituário médico, isso traz um prejuízo muito grande para a saúde, gente. Toma cuidado, às vezes a gente quer tomar aí, sabe que a gente consegue Ritalina, enfim, não vou falar nome de remédio para não estimular aí a compra, Ótimo. mas cuidado com isso daí, cuidado com o café, tá? Ficar estudando assim não dá certo. Eu aprendi uma coisa: o sono é a melhor coisa que você tem, cara. Dormiu bem, você vai passar o dia bem, você vai estudar bem, tudo no seu tempo. Não adianta você querer fazer as coisas com pressa, que vai dar erro, entendeu? É verdade, tá certinho. E o que o Pedro falou, e eu também já tinha comentado, naquela época que eu estava estudando, pilhado, estudando 12 horas aí, estudando, eu ligava para um amigo meu e falava, pô, onde você tá?
Eu morei em Gurupi também, né? 6 meses. Falei, pô, onde você tá? Eu tô no sítio. Eu falei, pô, não é possível, cara. O cara tá no sítio, eu tô aqui estudando. E o cara passou na faculdade. O pessoal Nossa, do meu cursinho, os professores falavam, Gabriel, relaxa, mano, relaxa. Vai na isso. academia. Eu engordei 20 quilos. Caramba, mano. Só estudando. Comendo, estudando, Nossa, café e tomando coisa errada. Aí foi onde que eu surtei, né? Foi onde que deu errado as coisas. A gente não pode seguir esse caminho. Tá errado. é verdade. Eu costumo fazer assim, um conselho, costumo passar um conselho aos alunos, a quem quer, que, assim, ao invés de seguir o fluxo, segue seu coração. Ao invés de seguir o que o outro está fazendo, porque o outro acha que é certo para ele, segue o que você acha que é certo para você. Igual o Sim, Pedro falou, eu parei de me auto-sabotar, sabe? Essa mudança aí foi importante, essa questão de parar de olhar a quantidade e olhar a qualidade. Vai fazer muito mais sentido, com muito mais certeza. sentido. Quando eu cheguei nos vestibulares, professor, assim, nessa vida, eu comecei realmente, eu pegava e eu fazia uma bateria de 120 questões por dia. Você imagina como estava a minha mente no final do dia. Aí, com o decorrer do tempo, eu via que eu fazia aquela bateria, mas era meio que no automático, eu terminava, eu já estava cansado e eu não conseguia estudar. No meu último ano de estudo, que foi 2021, eu já fazia em torno de 30 a 40 questões por dia. E eu percebi que quando eu fazia 10 questões por dia, e no outro dia eu revisava aquele conteúdo com mais duas, três questões, eu aprendi muito mais do que quando eu fazia 120 questões por dia. E, ao contrário de muita gente, eu não fui alguém que deixei de dormir, nunca passei uma noite acordado para estudar. Tive sim finais de semana que eu parei de sair com a família, que eu parei de sair com os meus amigos. E também tive finais de semana que eu ia até para os lugares que tinha alguma reunião familiar, mas que eu levava tudo para estudar. Só que teve momentos também que eu parei, como o Gabriel, tinha um dia que eu não estava afim de estudar, e eu dizia, cara, vou parar e vou brincar um pouquinho. E assim, isso não me prejudicou em nada, pelo contrário, eu passei de 2019 para cá todos os vestibulares da Unip que eu fiz, os que eu não passei eu bati na trave por 1, 2 pontos. Então, só quando de fato eu parei de olhar a minha quantidade para analisar a minha qualidade de estudo, Interessante, tá vendo? Parar de seguir o fluxo e foi seguir que seu eu comecei coração. a Aí, evoluir. top demais, que maravilha. Mano, eu Nos tô últimos 2 sensibilizado, tô realmente acho que essa live vai agregar muita gente. Não só aqui na live, mas eu vou disponibilizar no canal. E, nossa, história de vida tremenda, tremenda mesmo. nos, Professor, eu queria falar um negócio também. Eu assisto muito o YouTube, aqueles vídeos de motivação, né? E eu acompanho o Mário Sérgio Cortella, o Certo. Cortella, né? Cortella, isso. E o Cortella, ele fala assim, ó, faça o seu melhor na condição que você tem, né? Faça o seu melhor na condição que você tem. Então, muitas vezes as pessoas esperam para fazer o melhor, esperando chegar um computador melhor, ou esperando chegar um celular melhor, ou sei lá. Cara, você quer passar no vestibular, é sentar a bunda na cadeira, pegar o livro, estudar e correr atrás. E outra coisa, não perca o seu tempo pesquisando a faculdade melhor. Quem faz a faculdade é o aluno, tá? Quem faz a faculdade é o aluno. Você pode entrar na faculdade que você vai pagar 20 mil, 30 mil. Você pode passar na USP. Mas se você não estudar e não dar o seu melhor, na condição que você tem, você vai ser um qualquer. E hoje em dia, antes de você entrar na medicina ou qualquer outro curso, eu vou falar da medicina porque é o curso que eu estou estudando, né? O Pedro está aí cursando
grande colega aí. A gente está mais firme do que outra coisa, né? Vocês são da mesma sala? Não, o Pedro, ele é meu veterano. Eu sou o calouro dele. Certo. Ótimo, bacana. Né? Mas a gente está junto aí. E eu perdi o raciocínio, professor, desculpa. Mas, assim, o Gabriel é meu calouro, né? Mas, hoje em dia, todo mundo que chega, professor, e quem já está na faculdade tem uma coisa para ensinar e aprender com o outro, sacou? Então, eu acho que na vida do vestibular, na faculdade, as pessoas têm que parar de olhar os outros só como concorrente e passar a olhar como alguém que pode caminhar junto com você. Então, é muito importante você fazer isso. Muito bom. E sobre a questão, retornando lá na questão que a gente estava falando do vestibular, que é um dos objetivos da live, eu acho que o que resolveu para mim, em torno de 4 a 5 horas líquidas por dia, é mais que suficiente. Quando você bota 10, 12 horas, você faz na segunda, mas na terça você já não cumpre aquilo. Agora, se você faz 3 horas, todos os dias, 4 horas, de segunda a sábado, e na outra semana você repete esse processo, no final do mês você vai ter estudado muito mais do que se você tivesse se cansado em excesso, deixar de aproveitar sua vida, seus amigos, namorado, namorada, tudo. Então é muito importante você ver isso. E não negligenciem, gente, a questão dos exercícios. Tanto os exercícios físicos quanto os exercícios mesmo que você faz para ser aprovado na prova. Isso é muito importante, não tem como ser aprovado se você não aprende a fazer exercícios, a resolver os seus exercícios e a fazer revisão daqueles conteúdos que você já viu. E não se coloque em excesso, novamente, como eu disse, coloque uma quantidade de exercício que você acha que consiga fazer e não se sabote. Porque chegou um tempo que eu olhava uma videoaula que eu já sabia 2, 3 vezes para poder não ir para aquele conteúdo que eu não sabia. Então, se você já estudou, por exemplo, estudou com o Renato, tabela periódica, e você já sabe aquele conteúdo, não vá de novo estudar a tabela periódica, vá para um conteúdo que você ainda não sabe. Porque, caso contrário, você vai ter a falsa sensação de estar aprendendo alguma coisa e não está. E isso acaba desacelerando o processo de aprovação. Nossa, esse ponto que você falou foi top. Eu, quando estava estudando vestibular, tinha muito isso. Até que me tocou, que veio aquele clique, peraí, tem um negócio errado aqui. Aquelas listas de exercícios que a gente vê no cursinho no começo do ano, são conteúdos mais fáceis, conteúdos iniciais. Nossa, tô me achando. Daí, para 3, 4 semanas do cursinho, já a autoestima ia lá embaixo. Mas era justamente isso aí, a gente ficava muito apegado com o conhecimento que a gente já tinha, e não com os novos conhecimentos. Brilhante, a sua fala foi tremenda. Eu vou interromper aqui só um pouquinho. Vocês conseguem ver aqui a transição? Olha só, o que está aparecendo aí? Gabriel, tá conseguindo ver aí? Eu dei uma parada. Vê pela minha cara, tá parado mesmo. Tem umas fotos que você me disponibilizou. Escolher essa área, pensa direito, pensa com carinho, porque a gente não está lidando com máquinas, né? A gente está lidando com seres humanos, com pessoas. Então a gente precisa ter muito bem isso na cabeça, ter empatia, amor ao próximo, para a gente estar ali cuidando das pessoas. O Brasil, o mundo precisa disso, né? De ter esse olhar e não ter só o status de ser um médico,
Porque eu vou falar para vocês, a gente teve uma aula com um médico aqui na cerimônia nossa do Jaleco, né? Ele faz parte da regulação do SAMU e ele fez uma estatística como o avanço da medicina, né? Como está crescendo a medicina. Então, hoje, no Brasil, está formando aí mais de 70, 80 mil médicos, né? Imagina daqui 6 anos, quantos médicos vai estar formados. Então, assim, hoje o plantão médico, a gente consegue, eu vou falar da capital, onde eu já tive experiência, onde eu nasci, tudo mais. Lá na capital de São Paulo, um plantão no hospital básico, está aí em torno de R$1.200, R$1.400. Então, um plantão Nossa. de 12 horas. Então, daqui 6 anos, esse plantão vai ser R$500, entende? Então, as pessoas que estão vindo para a área, pensando no valor e no status, é melhor repensar, porque hoje a saúde está precisando de pessoas humanas, com empatia, humanização, e tem que ter esse olhar aí, senão não vai ser um bom médico, não vai ser um bom enfermeiro, não vai ser um bom técnico de enfermagem, físio, não vai ser. Porque o mercado está cheio de pessoas aí que pode ser o que for, médico, enfermeiro, mas eu sempre digo isso, eu dava aula, né? Eu sempre digo e repito, porque uns têm um emprego, 2 empregos e outros não têm nenhum. Uma pela sua capacitação e outra pela sua empatia, pelo seu olhar ao próximo, né? A sua fala foi brilhante. Uma coisa que eu já percebi, assim, nós, né, as pessoas que passam esses problemas familiares, emocionais, psicológicos, costumam valorizar muito mais essa parte. Costumam dar um pouco mais de atenção. Não que os outros não deem, mas aquilo que a gente sofre, que a gente vive, que a gente tem por experiência, a gente vai carregar uma bagagem diferente, a gente vai carregar uma bagagem mais acentuada. Não é ruim, muitos criticam, né, assim, fraquinho, casquinho. Não, é a realidade dele, ele vai ter experiências diferentes das suas. E vou até tomar uma outra vertente. Tem muita gente que tem, muitas pessoas na sociedade que tem uma frieza que chega a ser assustadora. Narcisistas. Fizeram aí uma pesquisa, um levantamento, tem muitos médicos cirurgiões que têm o comportamento narcisista, justamente pela frieza. Justamente porque não está, olha ali, aquilo ali, né, o paciente ali, ele acaba não olhando como se fosse um semelhante. Infelizmente existe isso, né? Infelizmente. Hoje o Gabriel falou, só complementando a fala dele, até na faculdade de medicina dá de você sair um péssimo profissional. Você tem como se formar na faculdade de medicina e fazer só o básico. Então, para quem está tentando vestibular, para quem já está na faculdade, evita fazer o básico desde já, porque você consegue passar estudando por um slide, fazendo um trabalho de forma ineficiente, e aí vai sua responsabilidade com o seu paciente no futuro. Então, é importante que desde o primeiro momento que você entre na faculdade, você busque, de fato, sair um profissional tanto qualificado nas técnicas, quanto também na humanização do paciente. Esse é o e ter um olhar empático com todo mundo, com o corpo docente, com os seus colegas, com os funcionários, de forma geral, porque a medicina começa desde o momento que você entra no curso. Exatamente. Falou tudo, Pedro. Falou tudo, justamente. Tranquilo, bom demais. Galera, esse bate-papo de hoje está diferente dos outros bate-papos que eu já tive, de fato, coração. Tá bem diferente. E, bom, bora passar uma etapazinha. E agora, lá dentro da faculdade, como é que tá o ano, a expectativa? Nossa, agora dentro da faculdade é bom demais. É uma sensação incrível estar lá dentro com colegas de vários jeitos, né? Várias culturas aí, muito bom. Os professores excelentes, o ensino é muito bom, mas eu repito, quem faz a faculdade é o aluno mesmo. Como o Pedro falou, você consegue passar aí por slides e tudo mais, mas você tem que correr atrás do seu. A faculdade de medicina não é brincadeira, a faculdade exige muito de você, o curso assim, é pesado, então você tem que estar ali de corpo e alma, assim, sabe? Para dar o seu melhor, senão não vai rolar. Tá certinho. Se a faculdade de biologia já foi pesada, eu achei pesado pra caramba, a de medicina é muito mais. É puxado. Muito puxado, com certeza. Quando a gente fala que é pesado, é porque realmente é pesado, mas a gente não quer falar isso para dizer que no sentido que você deve dedicar só a sua vida ao estudo enquanto você está na faculdade. Até porque a gente fala de humanização de pacientes, mas os médicos, os futuros profissionais também são humanos, entendeu? Só que é você justamente se organizar para que você consiga cumprir de
de forma eficiente, de forma integral, o que você tem para fazer, entendeu? E o tempo que sobra você vai ter que interagir com a galera, vai ter que brincar um pouquinho, porque a gente não aguenta também. Mas é um curso pesado. É muito bonito para quem quer se dedicar de fato ao que está fazendo, sem brincadeiras. Pedrão, peraí só um pouquinho, deixa eu fazer aqui uma questão. Consegue ver alguma coisa na tela? Tá vendo? O que você tá vendo A aí? foto do Gabriel. Ah, rapaz, tá com um delay aqui pesado, viu? Olha, o que eu tô mostrando agora é uma foto que você me mostrou de primeiros socorros. Na tela da gravação aqui, tá tendo uma pessoa de branco, acredito que seja um dos colegas, sobre uma maca amarela. Isso aí foi um mini curso ou foi disciplina mesmo? Na Unirv, a gente, desde o início, a gente tem a disciplina de primeiros socorros. Até porque é muito importante. Então, a gente passa por tudo. Como imobilizar o paciente, como verificar os sinais vitais, a receptividade do paciente, os tipos de hemorragia que ele tem, de possíveis traumas. Então, é uma das primeiras matérias que a gente tem no decorrer da faculdade. Pedro, só deixando bem claro que o nosso método aqui é o PBL, né? PBL, nosso método é metodologia ativa, onde tudo mais a gente é responsável pelo nosso conhecimento, e requer ainda mais responsabilidade. Aí a nossa professora de primeiros socorros deu, de fato, é um mini curso, de qualquer jeito, mas é incluso em uma disciplina. E hoje, tanto eu, quanto o Gabriel, quanto todo mundo que já passou por essa matéria, a gente já é capaz e autorizado a fazer procedimentos de primeiros socorros. O que é muito bom, porque desde o início você já tem contato, de fato, com a parte hospitalar. Isso é muito bom. Bacana demais. Tem outra foto aqui que é em frente a uma unidade de atendimento, acredito que seja uma UBS, unidade Sentinela. Aí tem alguns colegas, acredito que vocês tenham feito uma visita aí na unidade de saúde, né? Fazemos, a gente, desde o primeiro período, a gente faz visitas, aí, onde a gente encontra outros preceptores que explicam pra gente como funciona a unidade, o que ela gosta, e sobre as redes de atenção primária, terciária e secundária, que compõem o sistema de saúde. Bacana. O microscópio, seja lá na faculdade também. Aqui é o estudo de histologia e citologia, né? Isso. Aí tem mais fotos. Aqui o microscópio. Cara, eu queria que você tivesse condição de olhar a lâmina que está aparecendo agora, mas eu acho que eu não sei se está aparecendo para vocês. Está aparecendo agora a minha foto no Paraguai. Pois tá um delay pesado aí, viu? Tá com um delayzão brabo, só que eu não vou